Universo Diverso, com Luciana Neri. Esta semana no Universo Diverso, uma série especial intitulada Da Monarquia à República, Envolvimentos e Distâncias. Estamos conversando com o professor Belarmino de Jesus Souza, ele que é professor titular de História Contemporânea do Departamento de História da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB. Belarmino, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar explicando como foi essa transição, né? Por que a monarquia acabou e por que a adoção à república? Bem, Luciana, talvez a grande questão seja não saber exatamente por que a monarquia acabou, mas porque ela existiu. O Brasil foi o único país que teve uma monarquia nas Américas. No processo emancipatório, em toda a América surgiram repúblicas. Eu sempre lembro que ocorreram 2 tentativas no México, mas 2 tentativas que fracassaram. Mas brevemente teve monarquia entre 1822 e 1889. E eu sempre destaco o seguinte: não foi algo imposto. Essa monarquia, ela contou com o apoio do setor mais importante politicamente do Brasil, que eram as elites agrárias. A princípio, essas elites queriam que o Brasil não retornasse à condição anterior a 1815, quando o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser Reino Unido, e não queria o Brasil voltasse a ser até a condição anterior a 1888, quando o Brasil se abriu para o mercado internacional. E a prova que essa elite quis, essa monarquia, é que quando o Dom Pedro I abdica, em 1831, não apenas eles preservam o poder do Dom Pedro II, uma criança ainda, mas antecipa a ascensão ao trono em 1840 com o golpe da maioridade. E qual era a intenção dessa elite ao fazer isso? Preservar o seu status, preservar o latifúndio, preservar a escravidão e também a unidade territorial. Para isso a monarquia era necessária. Quando não havia mais nenhum risco de uma ronda separatista, o último foi em 1848 em Pernambuco, não havia nenhum movimento que colocava em risco o latifúndio. E quando a escravidão paulatinamente foi perdendo sua importância pelo contexto internacional, e aqui mesmo uma sequência de leis, 1850, fim do tráfico, posteriormente lei do sexagenário, depois lei do ventre livre, não tinha mais motivo para a elite apoiar a monarquia. Nesse sentido, a monarquia não era mais necessária e essas elites agrárias, juntamente com militares descontentes com a falta de espaço político, e alguns republicanos ideológicos mesmo, se articulam e findam a monarquia no 15 de novembro de 1889, que na verdade foi um golpe de Estado. Você rompeu o modelo constitucional, você rompeu com as instituições e implanta o regime por meio da força. Uma república proclamada por meio de um golpe de Estado, executado pelos militares, apoiado pelas elites agrárias, especialmente os cafeicultores paulistas e por alguns republicanos ideológicos de fato. E o povo? Como é que o povo brasileiro ficou diante dessa situação? Atônito. Quem estava na cidade do Rio pouco compreendeu daquela quartelada. Quem ficou alguns dias fora, ao retornar, sequer tinha noção do que havia acontecido. Nos confins do Brasil, a grande maioria das pessoas demoraram a tomar conhecimento de que algo havia mudado. E mesmo nas províncias, nas capitais de província, a reação primeiro foi de reticência. Muitos que se diziam monarquistas convictos se calam e esperam o andar da situação. E aqui no nosso estado, a Bahia, naquela época província, como isso foi recebido? Na província da Bahia não foi diferente. Vai se enviar um documento dizendo que estava com a ordem, mas não se especifica qual ordem de fato. Vários autores já trataram sobre esse tema, desse povo distante, de uma república que foi produto da vontade das elites e não de um movimento por democratização, por maior espaço de participação. Tanto que ela nasce sob a égide do poder militar. Os 2 primeiros presidentes foram 2 militares, o Marechal Deodoro da Fonseca, depois o Floriano Peixoto, em um período bastante conturbado. E qual o resultado de tudo isso? Qual era a situação econômica e social do país? Qual era o sentimento naquele momento? Não foi uma república que traz a ordem. Ela traz, em grande parte, o caos. Uma grande crise inflacionária, com a desvalorização da moeda, com a crise do encilhamento. Um governo que pagava as suas contas produzindo moeda. Isso gera inflação. Eu não consigo falar disso sem fazer referência ao livro emblemático sobre esse tema. O professor do curso de Relações Internacionais e de Direito da PUC de São Paulo, o saudoso Paulo Edgar Almeida Rezende, ele escreveu um livro chamado República Sem Povo, tratando justamente disso, desse caráter, não vamos dizer nem popular, mas apopular, do regime que se implantou em 1889.
Bom, e Vitória da Conquista? Como é que aderiu a essa república? Você escreveu sobre isso na sua dissertação de mestrado, não é isso? Quando estava em 1998 fazendo pesquisas para a minha dissertação de mestrado, no qual eu trabalhei com a vida política em Vitória da Conquista, a minha dissertação foi Arreios, Currais e Porteiras, uma leitura da vida política em conquista pela República. Eu encontrei no Arquivo Público do Estado um documento assinado por Pompílio Nunes de Oliveira. Ele era o delegado em exercício e escreve uma carta ao então governador em exercício, Manuel Vitorino Pereira. E o teor dessa carta, qual era, Belarmino? Ele relata o seguinte: tenho uma grata satisfação de comunicar a Vossa Excelência que ontem, ao chegar aqui pela mala do correio, a áurea notícia da mudança do governo, fiz reunir as autoridades policiais e o destacamento do corpo policial e, na presença daqueles e deste e de grande número de todas as classes, proclamei a República, na mesma ocasião acompanhado de 400 pessoas desta vila, dado vivas à República, ao governo provisório e à Vossa Excelência. Então repare, Conquista teve notícia da proclamação da República apenas no dia 3 de dezembro, e apenas no dia 4, Conquista aderiu ao regime. E o curioso é que o nome da cidade era Imperial Vila da Vitória, o que deve ter deixado o senhor Pompílio Nunes numa saia justa, como apoia a República, usando o termo de uma cidade com o nome de Imperial. E o que ele fez, já que a gente trazia no nome a questão do império, do imperial? Ele deu o seu jeito, envia correspondência, não falando da Imperial Vila da Vitória, mas sim da Vila da Vitória. Isso para nós historiadores é um problema, porque esse documento que eu encontrei no final dos anos 90, ele estava arquivado no Arquivo Público do Estado em uma pasta destinada à cidade de Santa Maria da Vitória e não em algo relacionado à conquista. Mas felizmente resgatei esse documento, registrei esse relato e posso assim colocar a conquista no contexto da proclamação. Obrigada, Belarmino, série histórica e esclarecedora da Monarquia à República, envolvimentos e distâncias. Semana que vem, novo tema aqui nos canais do Universo Diverso. Até lá!